Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de desmonte de rocha com explosivo. Nessa aula, estaremos apresentando aí os temas do curso, assim como estaremos revisando alguns conceitos iniciais, que são fundamentais, principalmente para aqueles que não têm aí tanta familiaridade, né, com o desmonte de rocha, e precisamos estar com esses conceitos claros na nossa mente para que nós possamos avançar aí, né, ao longo das nossas aulas, principalmente porque eles são aí a definição assim base da atividade. Nós precisamos conhecer bem a atividade para que possamos conhecer aí as suas características. Então vamos lá para a aula de hoje. Gostaríamos de começar a aula de hoje, né, dizendo que o nosso curso ele é voltado tanto para os profissionais que já atuam na área, como aqueles que desejam atuar na área, né, ou estudantes que estão se preparando para atuar na área, assim como para aqueles profissionais aí que trabalham, que atuam em qualquer área correlata aí, qualquer área paralela, né, que tem qualquer interação com desmonte de rocha, com explosivos, seja em minerações ou obras. O nosso curso realmente é bastante abrangente. Mesmo que você já tenha experiência e acreditamos que você vai tirar um bom proveito, revisar alguns conhecimentos, né? Rever aí alguns conceitos importantes. Então, você é muito bem-vindo. Da mesma forma que aqueles que ainda não têm tanto conhecimento, aqueles que ainda não têm realmente aí uma interação constante com o desmonte de rocha, vamos tentar ser o mais simples possível, o mais claro possível, e qualquer coisa nós estamos sempre à disposição. Sempre ao final da aula, nós deixamos aí os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso zap. Você pode nos procurar aí a qualquer momento para trocarmos ideias, né, para trocarmos experiência, assim como para tirarmos e esclarecermos dúvidas que forem surgindo no meio do caminho. Então, por favor, se sinta bem-vindo. Nós estamos felizes por ter vocês aqui e vamos lá, né, ao longo do nosso curso aí, dividir e compartilhar conhecimento. Os objetivos do nosso curso eles estão baseados em 3 pilares. O primeiro é nós conhecermos os explosivos, conhecermos as suas características, as suas propriedades, para que realmente nós saibamos com o que nós estamos lidando e qual é o potencial, né, que nós temos com esse material. O segundo é nós revermos aí as principais técnicas, né, conceitos e fundamentos da aplicação desses explosivos aí no desmonte de rocha, tanto em minerações como em obras. E, por fim, né, nós fazermos aí uma discussão, uma troca de experiência, de cenários aí teóricos e cenários práticos, para que realmente nós possamos aí ver exemplos aí reais, né, da aplicação desses explosivos, para que nos sirvam aí, né, de simulações dos diversos cenários que nós podemos ter, né, tanto operacionais como técnicos. Então, tentaremos abranger, né, de uma forma o mais ampla possível e que ela seja o mais clara possível para todos aqueles que estão conosco nesse curso. Antes de entrarmos aí nos temas do nosso curso, gostaríamos de nos apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Pimentel, eu sou engenheiro de Minas, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Já atuo na área de desmonte de rocha aí, mais ou menos há uns 14 anos, trabalhando diretamente, né, realizando detonações quase que todo dia, tanto na área operacional como na área técnica, e por isso estamos aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento. Já trabalhamos, né, aqui no Brasil em diversas operações, assim como tivemos a oportunidade, né, de trabalhar fora do Brasil, passamos um tempo na Espanha, passamos um tempo no Canadá, e tudo isso aí nos dá cenários, nos dá aí, né, exemplos práticos de aplicação que vão ser bastante úteis ao longo das nossas aulas. Aqui nós deixamos, né, o nosso perfil do LinkedIn, se você quiser saber um pouco mais de detalhe, qualquer coisa você pode entrar em contato conosco. Deixamos aqui também, né, um resumo, né, da nossa formação, da nossa carreira, assim como um resumo do nosso currículo, das operações que nós passamos, das principais atividades que nós desempenhamos, das empresas que nós atuamos, né? Então, por favor, fique à vontade para rever aqui qualquer curiosidade que você tiver, né, qualquer necessidade que você tiver de informação adicional, nós estamos abertos a fornecer ou a trocar ideias sobre essas informações. Agora, deixando de enrolação, vamos realmente para um dos temas aí, né, principais da aula de hoje,
que é a apresentação dos conteúdos principais aí do nosso curso, né? Então, nós já sabemos que o nosso curso ele é dividido em 10 módulos, né? Tentamos dividir aí de forma racional, né? Forma mais lógica possível os módulos, e temos ao longo aí, né, desses 10 módulos, 75 aulas a princípio, né, dividida ao longo desses módulos. É claro que nós estamos falando a princípio porque o curso foi baseado nessas 75 aulas, mas em qualquer momento que nós acharmos aí a necessidade, né, de complementarmos um conteúdo, de adicionarmos, né, uma aula sobre algum tema específico, né, nós estaremos acrescentando ao longo do nosso curso. Senão, nós nos basearemos nessas 75 aulas que foram desenhadas realmente para abranger, né, de forma mais completa possível, né, o desmonte de rocha com explosivo. Nós começamos pelo nosso módulo 1, onde nós veremos aí, né, algumas aulas iniciais sobre, né, os conceitos iniciais da utilização do explosivo, sobre, né, a história dos explosivos, a generalidade das aplicações dos explosivos. Então, esse é um módulo muito básico, né? Às vezes você já participou de algum outro curso nosso, talvez até já tenha passado, né, por aulas semelhantes a estas. É claro que aqui nós veremos um pouco mais completo, mas possa ser que você que já é da área, né, se sinta um pouco frustrado aí durante essas aulas. Pedimos um pouco mais de paciência, que logo avançamos para o módulo 2, aí, onde nós começamos realmente a conversar um pouco mais a fundo sobre a utilização ou as características dos explosivos, né, realmente ditos aí para serem aplicados nas nossas detonações. Depois que nós conhecermos aí os principais conceitos, as principais propriedades dos explosivos aí, né, no nosso módulo 2, nós passamos para um módulo 3, onde nós vamos conhecer aí os principais explosivos que nós temos hoje no mercado aí disponível para nós realizarmos as nossas detonações. Teremos uma aula geral, né, citando os principais explosivos, e depois teremos algumas aulas específicas, né, sobre os explosivos aí que mais se utilizam hoje em dia no desmonte de rocha. Depois nós partimos para o módulo 4, né, já que já conhecemos os explosivos, agora nós passamos a conhecer os acessórios que nós temos disponível, que nós utilizamos no desmonte de rocha. Passaremos por algumas aulas gerais, né, 2 aulas iniciais apresentando todos os acessórios, e depois teremos algumas aulas aí detalhando cada um dos acessórios, cada, né, campo de aplicação desses acessórios que são mais utilizados no desmonte de rocha. Depois nós passamos aí, né, de forma mais prática aí realmente para aplicação dos explosivos através do módulo 5, 6 e 7, né, que é onde nós veremos aí, né, os desmonte de rocha a céu aberto, outros tipos de desmonte, né, desmonte secundário, técnicas de pré-corte, realmente as diversas variações, né, principalmente dos métodos a céu aberto que nós podemos ter. E depois nós temos o módulo 7 aí, onde nós falaremos sobre desmonte de rocha subterrânea no subsolo, tanto no desenvolvimento de túneis e galerias, assim como, né, os desmontes de produção. Então, esses 3 módulos, né, onde estão concentrada a parte mais prática do nosso curso aqui, que realmente se refere à aplicação dos explosivos aí nas detonações. Depois nós passamos aí para os últimos módulos do nosso curso, onde nós teremos o módulo 8, dedicado ao processo de detonação em si, né, os cuidados que nós temos que ter, as técnicas que nós podemos ter, a avaliação dos resultados, o controle de qualidade das operações. Esse é um módulo muito importante, porque realmente ele traz para a gente aí, né, conceitos, ele traz para a gente controle sobre o resultado, a qualidade, o desempenho, a finalização do nosso trabalho. Então, de forma prática, esse é um dos módulos mais importantes realmente que nós teremos no nosso curso. Depois, claro, né, esse é fundamental, porque vai garantir, né, a segurança, a eficácia realmente das nossas detonações, garantir que elas sejam feitas da melhor forma possível. É o módulo 9 aí que vai tratar sobre a segurança, a legislação e o meio ambiente, onde nós veremos aí todos os aspectos aí em que se refere aí à utilização de explosivos e os devidos cuidados que nós devemos ter. Depois nós temos um módulo 10 aí, né, que finaliza aí o nosso curso, onde nós temos aí, né, 2 aulas
a princípio, sobre seleção dos explosivos e sobre os cálculos básicos do desmonte. Se em algum momento nós necessitarmos aí incluir algum assunto, é nesse módulo aqui que nós estaremos incluindo aí, né, no módulo aí de aulas extras. Cada módulo tem a sua avaliação. A avaliação é muito simples, são 10 questões objetivas, né, de escolher a alternativa certa lá. Realmente é apenas para rever aí, né, os conceitos que nós vimos durante os módulos. E claro que alguns, né, estarão fazendo treinamentos aí por parte de empresa e as empresas necessitam aí realmente de uma formalização, né, do desempenho. Então, nós temos aqui em cada módulo uma avaliação. Por favor, qualquer dúvida, né, vocês nos procurem, né, a nota mínima para passar é 7, mas você pode refazer, né, quantas vezes for necessário. Não se assustem, realmente a avaliação é muito simples, é apenas aí para nós revermos aí alguns conceitos que nós temos aí abordado durante os módulos. Então, como já falamos, né, nós teremos 75 aulas a princípios, elas são divididas em 10 módulos, a carga horária estimada do nosso curso aí é mais ou menos 85, 90 horas, né, incluindo aí o tempo das avaliações, né, está programado para nós liberarmos uma aula aí por dia útil, né, mais ou menos 5 aulas por semana, numa semana completa, né? E isso aí faz com que o nosso curso tenha mais ou menos uma duração de 15 semanas. À medida que as aulas forem ficando prontas, nós vamos liberando as aulas, né? Assim que em algum momento possa ser que várias aulas já estejam liberadas quando você iniciar o curso, desculpem, e aí aqueles que querem fazer de uma forma mais intensiva, mais rápida, assistir 2 aulas por dia, 3 aulas por dia, em algum momento eles poderão fazer isso. O período que tem aí disponível, que fica disponível o curso para vocês é 1 ano, vocês têm 1 ano completo aí, né, para poder concluir o curso. É claro que depois de 1 ano aí, aqueles profissionais, né, que trabalham, que estudam, que tiverem alguma justificativa, que não conseguirem aí concluir, né, dentro desse período, por favor, nos procure que nós tentamos ver o que nós podemos fazer com exceção para esses casos. E como falamos, nós estamos sempre à disposição, por WhatsApp ou por e-mail, né? No final da aula nós deixaremos os nossos contatos, provavelmente vocês também já têm. Qualquer coisa, por favor, né, nos procure aqui, que nós estamos à disposição para trocar ideias, trocar experiências, assim como tirar qualquer dúvida, né, que você tenha. Se você tem aí qualquer, né, curiosidade, dúvida ou deseja aí, né, mencionar ou acrescentar qualquer assunto aqui no nosso curso, dentro dos módulos aqui, por favor, nos procure, né, nos envie aí um zap, nos envie um e-mail, porque esse conteúdo aqui ele é dinâmico, ele muda constantemente, sempre nós tentamos abranger ou adicionar mais conteúdo para que o nosso curso fique o mais completo possível. Agora que nós já conhecemos um pouco sobre o nosso curso, né, sobre os módulos, sobre as aulas que nós temos aí disponível, vamos passar aqui por uns temas iniciais, né, para a apresentação, de uma forma bem resumida, bem simples, do que é, né, o desmonte de rocha com explosivo e por que utilizar os explosivos aí nas nossas detonações no nosso desmonte de rocha. Então, comecemos pela definição do que é o desmonte de rocha, né? O desmonte de rocha nada mais é que o conjunto de atividades e técnicas, né, utilizadas para transformar um corpo de rocha, né, em fragmentos que possam ser escavados, que possam ser realmente transportados, seja para a utilização da rocha em si, ou então utilização do espaço físico do local que estava sendo ocupado pela rocha, né? Existe aí, né, uma piada, uma pergunta aí, um questionamento que se faz às crianças aí, né, uma pegadinha aí de brincadeira que se pergunta o que é, né, ou o que é que você tem que fazer para você levar uma rocha uma pedra que você não consegue levantar, né? E a resposta é quebrar ela e levar ela de pedacinhos, né? Levar ela de pedaço. E isso nada mais é que o desmonte de rocha. Você tem uma rocha que você não consegue levar ela, seja porque você quer essa rocha para utilizar, né? Seja porque você quer remover essa rocha do local para poder utilizar o local, o que você faz é quebrar essa rocha em vários fragmentos, que aí você consegue, né, levar esses fragmentos para outro local
para o local que você precisa levar. Então, esse é o desmonte de rocha. Da mesma forma que o desmonte de rocha também abrange aí as atividades utilizadas para modificação do terreno em obras, né, construções e afins, né? Por exemplo, aí quando você tem um terreno aí que você precisa, né, ele é desnivelado e você precisa tirar parte da rocha aí, né, parte da terra, parte do solo ali, para poder nivelar aquele terreno. Essa atividade aí de tirar parte da rocha, de tirar parte do solo ali, também se engloba aí nas atividades do desmonte de rocha. Ainda que você não precise, né, fragmentar a rocha, só a atividade de remover a rocha do local já faz parte aí da definição, né, geral do que seria o desmonte de rocha. Então, quando nós olhamos aí para o desmonte de rocha, nós temos 6 objetivos principais, né? Veremos que, principalmente, quando nós nos referimos ao desmonte de rocha com explosivos, quando entrarmos mais em detalhes sobre isso. Mas nós temos aqui 6 objetivos principais. O primeiro objetivo do desmonte de rocha é, como nós já falamos, né, a sua definição em si, que é a remoção da rocha, seja para a utilização industrial dessa rocha, ou seja, para a realização de obras no local em que essa rocha é aplicável. Então, essa é a definição de desmonte de rocha, esse é o seu objetivo principal, é permitir ou facilitar, né, a remoção desse material, né, para que ele seja utilizado ou para que se possa utilizar o local. Segundo objetivo do desmonte de rocha é que, para cumprir com o primeiro, geralmente é necessário fazer uma fragmentação, né, uma distribuição granométrica, uma distribuição, né, de tamanhos que seja adequada a essa remoção, né? Não adianta eu ter um bloco muito grande que eu não consigo tirar, partir ele no meio e sem conseguir tirar a metade dele ainda. Eu preciso partir ele em pedaços que eu possa remover, né, durante as minhas atividades. Seja de forma mecânica, seja de forma manual, né, não importa. O que importa é nós produzirmos fragmentos com o nosso desmonte, né, que sejam adequados à remoção desse material, né, para cumprir com o primeiro objetivo, para utilizar o material ou para utilizar o local. O terceiro objetivo do nosso desmonte de rocha é que nós, durante o desmonte de rocha, principalmente com explosivos, nós precisamos formar uma pilha de material que ela seja adequada, né, à escavação, que seja, né, propícia a facilitar a remoção desse material. Não adianta eu fazer um desmonte de rocha que eu espalhe esse material por todas as direções, né, e me dê trabalho de eu ir catando cada fragmentozinho, né, a quilômetros de quilômetros de distância. Então, eu preciso realmente que ele seja adequado, né, para facilitar. Se eu estou realizando um desmonte que é para poder permitir a remoção de uma rocha, eu preciso fazer isso da forma que facilite nessa remoção da forma mais fácil possível. O quarto ponto é causando ou não causando danos ao maciço remanescente e as estruturas presentes no local. Então, eu quero realizar o meu desmonte de rocha de forma que eu consiga remover aquela rocha, de forma que eu consiga fazer a minha atividade sem causar nenhum dano, ou o mínimo dano possível, né? Nós veremos sobre isso com mais detalhes, né, durante as nossas aulas. Então, eu não quero causar nenhum dano, eu quero causar o mínimo dano possível a toda a rocha que eu preciso deixar lá, né, a todas as estruturas que tenham próximas. Então, eu quero quebrar, eu quero fragmentar a rocha que eu preciso tirar, sem danificar as rochas, né, ou estruturas e instalações que possam estar próximas, né, dessa rocha, desse bloco de rocha que eu preciso remover. Meu quinto objetivo é que eu preciso fazer isso sem gerar impactos ambientais. Nós vamos ver que durante os nossos desmontes de rocha com explosivo, durante as nossas detonações, né, de forma geral, durante qualquer desmonte de rocha, nós podemos causar impactos ambientais. Então, nós queremos aí minimizar esses impactos e, sempre que possível, não causar nenhum impacto durante as nossas atividades, né? E, por último, é claro que nós queremos otimizar o custo, né, da nossa operação de desmonte
inclusive das operações subsequentes. Como nós falamos, né, o desmonte de rocha ele visa facilitar a remoção do material. Então, eu preciso não só facilitar, mas fazer com que essa remoção ela seja o mais otimizada, o mais rápido, o mais economicamente possível, para que realmente nós possamos ter um desmonte de rocha mais eficaz. Esses objetivos aqui se englobam principalmente no desmonte de rocha com explosivos. Veremos que tem outros tipos de desmonte, mas de forma geral aí esses são os principais objetivos que nós temos que ter em mente ao longo do nosso curso, né? Quando nós falamos que nós precisamos realizar um desmonte, a gente precisa realizar esse desmonte porque a gente precisa fazer com que essa rocha ela possa ser removida, com que os fragmentos que forem gerados pelo desmonte, eles sejam adequados à sua escavação, que a pilha, que o lançamento do material, ele seja adequado aí para os equipamentos que vão fazer a remoção desse material, que eu não gere danos àquilo que fica para trás, que eu não gere impactos, né, ao meio ambiente, que a atividade seja feita de forma segura e, claro, que seja feita o mais otimizado e o menor custo, né, possível da nossa atividade. Então, sempre que nós estivermos nas nossas aulas aí, nos nossos módulos práticos, pensando em realizar os nossos desmontes a céu aberto, subterrâneo, esses são os 6 objetivos que vão estar nos perseguindo, que nós vamos perseguir ele, né, durante as nossas detonações. Quando nós falamos em desmonte de rocha, nós podemos dividir ele mais ou menos em 4 tipos de desmonte, né? Nós podemos ter o desmonte mecânico, que é quando nós utilizamos aí equipamentos mecânicos para fazer, né, o desmonte da rocha de forma direta. Quando eu uso uma escavadeira, quando eu uso aí um rompedor hidráulico, né, quando eu uso aí um corte aí de fio diamantado, qualquer técnica aí que faça com que a rocha ela se parta em fragmentos, eu remova essa rocha, né, eu divida ela em fragmentos. Utilizando equipamentos mecânicos, eu tenho um desmonte mecânico. Quando eu utilizo aí, né, a força da água, né, para poder realizar aí, né, o desmonte dessa rocha, o desmonte desse material aí, geralmente utilizado aí em rochas sedimentares, em leitos de rios, né, eu estou me referindo ao desmonte hidráulico. Quando eu utilizo aí, né, componentes químicos aí, como exemplo, massa expansiva para quebrar a rocha, que é uma massa, né, que nós, como já diz o nome, ela se expande à medida que você mistura os seus componentes. Então, você coloca ela aqui como nas figuras, dentro da rocha aqui, né, e ela vai aí se expandir, e isso vai fazer com que a rocha se quebre, se fragmente. Esse aí é o desmonte a frio, né, que eu estou utilizando aí, né, nenhuma forma de calor, apenas de expansão de material, né, a força de expansão de material para poder fragmentar essa rocha. E, por fim, nós temos aí o desmonte com explosivos, que é o foco do nosso curso. O desmonte explosivo, como o próprio nome diz, né, se baseia aí no método de aplicação dos explosivos para que, através da sua detonação, eles venham a fragmentar, né, eles venham quebrar aí a rocha. Então, o nosso curso é baseado no 4º método aqui de desmonte de rocha, e tudo que nós estamos nos referindo estará voltado para o desmonte de rochas com explosivo. Em algum momento, nós podemos citar, né, ou mencionaremos as demais técnicas, mas realmente esse curso é exclusivamente referente ao desmonte de rocha com explosivo, né, tanto em minerações como em obras. E algumas pessoas costumam perguntar, né, se eu tenho outras formas de realizar o desmonte, eu tenho desmonte mecânico, desmonte a frio, desmonte hidráulico, por que utilizar explosivos no desmonte? Será que não é mais perigoso? Será que não é mais difícil? Se tem outra técnica, por que eu não usaria, né, essas outras técnicas? E aqui nós temos 5 respostas principais, né, 5 pontos principais que nos levam aí, né, a utilizarmos os explosivos para realizar os desmontes de rocha. Primeiro, porque tem rocha que não sai com escavação mecânica direta. Tem rocha que é muito dura, que nenhum dos outros métodos
métodos aí são eficientes realmente, né, na remoção desse material. E, para isso, nós precisamos fragmentar ele em tamanhos menores para que essa rocha ela possa ser removida. E a única técnica realmente eficiente para fazer isso, quando se trata de rochas duras, rochas componentes, é através da utilização de explosivos. Segundo, é porque o desmonte a frio ele é limitado, né? Então, geralmente o desmonte a frio, assim como a utilização de massas expansivas, o desmonte hidráulico, né? O desmonte mecânico, cada uma dessas técnicas tem a sua limitação. Então, por exemplo, o desmonte mecânico ele é voltado principalmente para rochas brandas, rochas friáveis, em que as escavadeiras eles conseguem remover aí a rocha de uma certa forma, com uma certa facilidade, né? O desmonte a frio aí, a utilização de massas expansivas, geralmente é utilizado aí em pequenas quantidades, porque elas não têm aí uma alta produtividade e não conseguem atender altas demandas de produção, né? Por exemplo, o desmonte aí através da utilização de corte de fio diamantado, ele geralmente só serve para cortar aí blocos de rocha e não realmente para dar grandes produções. Então, cada técnica aí tem as suas limitações, cada técnica tem aí, né, os cenários que eles são melhores aplicados, e quando eles não são eficientes, realmente a única técnica que tem mais eficiência de forma mais abrangente, utilizada, claro, de forma correta, é através da utilização de explosivos no desmonte de rocha. O terceiro ponto é porque, através do desmonte de rocha com explosivo, nós agilizamos uma série de obras e demolições, porque para poder fazer a remoção dessa rocha, para poder fazer realmente a fragmentação dessa rocha, sem a utilização de explosivos, o processo seria muito caro, seria muito demorado. Então, nós vemos, por exemplo, a demolição de um prédio aí, né? Se você precisar demolir o prédio de forma mecânica, você tem que ir etapa por etapa, e isso geralmente depende, pode variar de dias, de meses, aí, semanas. Já com explosivo, depois de tudo preparado, em alguns segundos, você tem a demolição de um prédio. Da mesma forma que para remover um bloco de rocha, com um equipamento aí hidráulico, com mecânico, um rompedor, né, com aí, né, através do desmonte a frio aí, né, isso demora muito e pode custar, né, de uma forma mais caro aí ou de uma forma mais ineficiente do que através da utilização de explosivos. Então, por isso aí que nós temos o quarto ponto, porque a utilização de explosivos hoje é a forma mais econômica de nós fragmentarmos a rocha. Não existe outra energia, né, assim falando, outro método tão barato quanto a utilização de explosivos na fragmentação da rocha. E, por fim, né, é devido à necessidade, aí, ou quando se necessita de uma maior fragmentação, de um afrouxamento, de um lançamento maior do material para facilitar a lavra, para facilitar as etapas seguintes de processamento desse material. Como nós já falamos, a energia do explosivo é a energia mais barata que tem para realizar esse trabalho. Então, alta produtividade, forma mais econômica, atender a qualquer cenário. Realmente, o explosivo é o que é mais adaptado às diversas necessidades do desmonte de rocha em si. É por isso que as grandes minerações, que as grandes obras que produzem de forma massiva aí, né, realmente a fragmentação da rocha, elas fazem isso através do desmonte de rocha com explosivos, porque é a energia mais barata, é a técnica mais fácil e mais eficiente de ser empregada, né, nesses cenários de rocha dura, de alta produtividade e de necessidade de atender aí diversos cenários devido à flexibilidade dos explosivos ou do aproveitamento da sua energia. Outra pergunta que surge comumente, né, principalmente feita por aqueles que não têm tanta familiaridade, né, com a utilização de explosivos, é o porquê trabalhar com explosivos. Sempre que a gente comenta com um amigo, comenta com alguém, alguém pergunta com que a gente trabalha, e a gente fala com explosivos, a pessoa chega lá, se dá
aquele assusto, o homem-bomba, né, é perigoso, e tem toda aquela curiosidade aí, né, do trabalho com explosivo. Hoje, trabalhar com explosivo é extremamente seguro, né, quanto a isso não tem nem discussão. É claro que sempre se tem aí, né, alguns eventos de acidentes, alguns eventos, né, indesejáveis que terminam acontecendo, mas isso tem em qualquer área, né? É muito mais fácil você sair de casa e ser atropelado por um carro do que realmente você, né, ter um acidente com explosivo, quando é claro, quando você faz isso da forma correta, né? É sempre que a gente ouve comentar muito sobre quem tem medo de avião, né? Que é muito mais fácil a gente morrer de carro, né, do que andando de avião. Então, a gente tem muitas pessoas que têm medos, né, desculpe, que têm medo de andar de avião, são um medo irracional, porque o avião realmente é muito mais seguro do que o carro. É claro que a potência, né, que o potencial de risco, de perigo, né, quando se tem um acidente de avião, é muito maior do que um acidente de carro, né? Geralmente as pessoas, quando sofrem um acidente de carro, elas têm uma chance de sobreviver. Enquanto um acidente de avião, né, acontecer nas alturas lá, cair um avião parar o motor, né, a chance de sobrevivência é muito baixa. Então, é o que acontece com os explosivos. Realmente, os explosivos, eles são muito seguros, é muito raro se ter um acidente com explosivo. Quando se tem, o potencial de risco é muito elevado e por isso aí se tem todo esse espanto, essa preocupação. Geralmente os acidentes, nós vamos falar sobre isso no nosso curso com explosivos, né? Não é nem tema para agora, mas só porque a gente entrou no assunto, estão voltados principalmente para o erro humano, né? Então o fator humano é o que torna realmente os explosivos perigosos, porque é o homem que utiliza o explosivo da forma errada. Não, utilizado da forma certa, realmente não existe perigo, eles são muito seguros hoje em dia, né? E realmente o nível de risco é muito baixo, né? Quando nós respondemos essa pergunta, primeiro nós sempre dizemos que trabalhar com explosivo é muito interessante e empolgante, né? Todo mundo tem curiosidade sobre isso. É muito bonito a gente ver uma detonação, né, saindo aí, sendo detonado. Realmente é algo incrível. Eu costumo dizer, né, que através aí das detonações, através dos explosivos, nós mudamos, né, ou moldamos o mundo, né? A gente desenha aí e a nosso quadro de artístico aí de pintura é a face da Terra, né? A superfície da Terra, né? E nós vamos moldando ela, nós vamos, né, desenhando ela à medida que nós vamos fazendo as nossas detonações. Então, com certeza, né, é bastante interessante, empolgante, curioso trabalhar com explosivos. Segundo, é porque é uma atividade bastante importante, tanto nas minerações como nas obras, né? É uma atividade diferencial que, se não fosse o desmonte de rocha com explosivo, muitas minas não poderiam, né, atuar de forma econômica, né? Várias obras não poderiam ser realizadas, né, de forma efetiva se não fosse a técnica de utilização do explosivo para remoção de rocha. Então, é uma atividade primordial no setor de mineração, no setor aí de obras e alguns outros setores que podem necessitar do desmonte de rocha. Terceiro ponto é que existe uma escassez de mão de obra especializada, né? Pelo fato de ser explosivo, as restrições que têm de uso, as poucas pessoas que têm de experiência geralmente estão trabalhando na área, não se dedicam aí, né, a divulgar ou a disseminar o conhecimento. Então, realmente, existe uma escassez de mão de obra especializada. Então, a gente já passou por isso, a dificuldade que tem de encontrar alguém que realmente tem experiência com a utilização de explosivos para o desmonte de rocha é muito difícil. Então, uma área que dificilmente quem atua nessa área tem dificuldade assim de encontrar emprego. Claro que dependendo das outras características, né? Das características pessoal, das características de formação, da área de atuação, tem tudo isso, mas realmente nós temos dificuldade de encontrar mão de obra que tenha treinamento, que tenha conhecimento, que seja especializada na área. E por último aí é um salário
diferenciado para a área, né, com um adicional aí de 30% de periculosidade, né? A utilização de explosivos aí devido, né, ao potencial de risco que tem. A lei determina que todo aquele que manipula, que trabalha diretamente com explosivo, ele tem um adicional de 30% de periculosidade, né, no seu salário. Então isso já faz com que o salário ele realmente tenha aí um up aí, tenha realmente um acréscimo aí diferencial daqueles que trabalham. Então desde o ajudante até os engenheiros responsáveis aí pelas detonações, eles recebem esse 30%, só esclarecendo que é voltado para quem manipula os explosivos, não é voltado para aqueles que realizam atividades paralelas, né? O pessoal do administrativo, o pessoal aí de apoio, o pessoal da supervisão, de perfuração, né? Se você não manusear os explosivos, se você não tiver contato direto com o explosivo, você não tem direito a isso adicional. Mas quem tem contato direto com explosivos tem direito a isso adicional. Além desse adicional, como nós falamos, devido à escassez de mão de obra, geralmente o pessoal que trabalha com explosivos, ele tem um salário diferenciado. Então, você pega dois funcionários, duas pessoas que têm atividades ou cargos semelhantes, né? E um é encarregado de alguma coisa e o outro é encarregado do trabalho com explosivos. Geralmente, aquele que trabalha com explosivos, ele tem aí um salário um pouco mais elevado, né? Por causa aí da escassez de mão de obra, por causa do nível aí, né, de assertividade que é necessário ter na atividade. Então, se trata a atividade de uma forma diferenciada. Esses são os principais motivos por que trabalhar com o explosivo realmente é muito interessante, é uma área diferenciada, é uma área curiosa, né, uma área que realmente empolga e emociona a cada vez que nós vamos realizar uma detonação, né? É muito bom você ver a equipe vibrando lá quando sai a detonação, quando ela sai eficiente, quando ela cumpre, realmente aí é ter um show de fogos a cada dia trabalhado, né? Você vê ali, né, o lançamento daquele material, realmente é bem interessante e empolgante, tem todos os outros, né, porquês aqui ou justificativas, mas uma área que a gente sempre recomenda, sempre que um estudante pergunta, né, da área de mineração, da área de obras, né, o porquê ou como pode entrar nessa área, a gente sempre dá essas justificativas, né? E é claro, dependendo da área de atuação, existe aí, né, diversos segmentos em que pode se seguir aí na área de explosivos. Então, para terminar a aula de hoje, né, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o mercado de trabalho de quem trabalha com explosivo, né? Muitas pessoas aí que trabalham em áreas correlatas não têm um conhecimento da abrangência do mercado de trabalho, até pessoas que trabalham na área aí, blasters, engenheiros, não sabem aí, né, a quantidade, né, ou a abrangência onde eles podem atuar e os mercados em que eles podem atuar. Então, de forma simplificada aqui, nós trouxemos alguns exemplos, né, de onde aqueles que são aí, né, adeptos aí, ou vamos dizer, aqueles que são profissionais do desmonte de rocha, eles podem aí atuar. Primeiro, né, que é o grande mercado, é aquele que consome a maior parte da mão de obra, realmente são as mineradoras, né? Então, a mineração aí é o principal contratante aí da mão de obra especializada no desmonte de rocha com explosivo. Então, eles são aí quem faz a maior quantidade de utilização de explosivo para a remoção da rocha, para o aproveitamento econômico da rocha. Então, realmente, as minerações aí são onde tem a maior, né, demanda aí de mão de obra especializada no desmonte de rocha. E eles vão utilizar aí desde ajudantes para realizar, né, os serviços básicos aí de carregamento, até blastes encarregados, supervisores, técnicos, engenheiros, especialistas, gerentes de operação de perfuração e desmonte. Então, realmente, as mineradoras são aí quem abrange a grande, né, mão de obra aí no que se refere à detonação ou à utilização de explosivos no desmonte de rocha. Depois nós temos as empresas de obras civis, né? As empresas que fazem estradas, grandes construções, grandes obras, precisam sempre remover rocha e precisam utilizar explosivos para isso. Então, a segunda contratante aí seriam as empresas de obras. A terceira aí seria as empresas de demolições, que fazem demolições de estruturas, demolições de prédio. Eles também precisam de mão de obra especializada. Geralmente, é uma mão de obra realmente muito especializada, a operação de desmonte, de demolição, né, ou de implosão, né, que é a técnica em que se utiliza explosivos para realizar
à demolição, são as implosões, né, realmente necessita mão de obra muito especializada. Geralmente, quem trabalha, né, nessa área, ou quem trabalha com desmonte de rocha convencional, não tem experiência nas áreas das demolições, né? Realmente é uma mão de obra bem específica, mas é uma área de atuação aí para quem trabalha na área de desmonte de rocha explosiva. Tem os fabricantes de explosivo, a maioria dos fabricantes de explosivo precisam de pessoas, né, para fazer testes, para fazer ensaios, a maioria dos fabricantes prestam um serviço terceirizado aí de mão de obra, de realização de detonações, né? Então eles têm aí, né, um grande demanda por profissionais, né, que atuam aí ou que desejam atuar na área de desmonte de rocha. Existem depois aí empresas prestadores de serviço, geralmente empresas que prestam serviço, né, em perfuração e desmonte, eles também precisam de mão de obra especializada aí na utilização de explosivos. Existem as empresas de consultoria, né, para mineração, para obras específicas para detonações, para o desmonte de rocha com explosivo, que também utilizam aí a mão de obra, seja para a realização de ensaios, seja para a realização de estudos, ou da própria consultoria de profissionais, né, com maior formação aí, especialistas, né, mas eles utilizam essa mão de obra. Existem empresas aí que desenvolvem equipamentos, que desenvolvem softwares, programas para a área de desmonte de rocha com explosivos, e é claro que eles também precisam, né, de pessoas aí nessa área. Existem aí várias outras áreas que também precisam da mão de obra de desmonte de rocha com explosivo, né, e que se pode aí realmente abranger. A indústria de petróleo utiliza, né, indústrias de pesquisa aí para fazer pesquisa mineral, aí eles também utilizam detonações para isso. Então existe aí um ramo muito grande de atuação que muitas vezes as pessoas que estão inclusive na área não conhecem, né, as diversas empresas. Quando estão aí, né, saem de uma empresa e vão procurar emprego, eles se focam geralmente só naquela área que trabalhava. Quem é de mineração fica procurando emprego só na mineração, quando existe aí uma série de outras, né, empresas, né, e ramos de atividade que necessitam da mão de obra de desmonte. É claro que umas vão pagar mais que a outra, outras vão precisar de maior formação do que a outra, de maior especialidade, mas essas são aí as principais aí, né, empresas, ou os principais ramos de atividade, mercados de trabalho para quem trabalha com explosivo. Então, aqui, né, nós conhecemos um pouco sobre o desmonte de rocha, queríamos apresentar apenas esse início introdutório. Essa nossa aula inicial é muito simplista, é mais para apresentar aí os temas do curso. Depois vocês podem ler com calma aí, a gente não quer tomar muito tempo de vocês, já que aqui nós não temos assunto realmente a fundo, né? Gostaríamos apenas de apresentar o desmonte de rocha, né, o conceito, né, os locais de atuação, né, para que possa ficar claro para todo mundo e todo mundo possa ter isso em mente aí, que na medida que nós formos aí comentando nas aulas, a gente falar sobre o processo de detonação, a gente falar aí sobre a realização da detonação. Tem gente que é de mineração e só vai pensar na mineração, né? E nós queremos que vocês pensem de uma forma mais abrangente. Quando a gente falar de uma detonação, você tem que pensar que ela pode ser numa obra, tem que pensar que ela pode ser numa mineração, tem que pensar que ela pode ser aí numa indústria de petróleo, que pode ser numa indústria de pesquisa. Então, nós teremos uma aula aí sobre generalidades, né, da utilização de explosivo, justamente para expandir um pouco mais a nossa mente, para que nós possamos entender, porque tem alguns conceitos que no nosso dia a dia de quem já é da área aí está acostumado com aquele tipo de detonação, aquele tipo de desmonte, aquele padrão, e nós vamos falar um conceito, mas isso aqui a gente não utiliza, nunca vou utilizar isso, mas é claro que existem outros cenários em que realmente nós precisamos utilizar. Então, essa é a aula de hoje, é bem resumida, como falamos, não queremos tomar o tempo de vocês, né, com um assunto que não é tão específico. O desmonte de rocha realmente é a apresentação do nosso curso e dos temas, né, iniciais do nosso curso. Agradeço por estarem conosco nessa primeira aula. Como sempre falamos, está aqui o nosso e-mail direto, o e-mail da Bast Treinamento, o nosso Zap, o site da Bast Treinamento. Por favor, não fiquem acanhados, não tenham vergonha de entrar em contato conosco, nos mande um e-mail, nos mande um zap, vamos trocar aí um alô, vamos trocar experiência, qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Então, muito obrigado, pessoal, espero encontrar vocês na próxima aula. É isso aí, um abraço e até mais.